capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse é uma porção que nós costumamos chamar de uma porção parentética. Pastor, o que é uma porção parentética? É uma porção que ela existe como um parêntese entre as igrejas e o que se segue. O Apocalipse está cheio desses capítulos introdutórios. Seria assim, antes de se introduzir a revelação de algo escatológico, antes de se apresentar a visão dos fatos proféticos aqui anunciados, geralmente há uma introdução, há um prelúdio, um prefácio para cada sessão. Então, o capítulo 4 e 5, vamos entender melhor isso aqui. Os capítulos 2 e 3 encerram que a era da igreja. Amém? Acaba aqui o quê? Aquele intervalo da profecia das 70 semanas. Esse intervalo se encontra onde? Nós já falamos isso várias vezes. Exatamente entre a 69ª semana e a última semana. Vocês estão lembrados disso? Portanto, há uma semana profética de 7 anos que resta a se cumprir. Acabando aqui o capítulo 3, a última carta à igreja em Laodiceia, 3:14 a 22, acaba a era da igreja. Daí vai se começar os últimos 7 anos. Alguém pergunta, mas que últimos 7 anos são esses? Porque alguém não pode perguntar isso para você? Que história é essa de últimos 7 anos? Aí você fala, não, é porque há uma profecia lá em Daniel, em que o Senhor, respondeu à oração de Daniel falando sobre o futuro de Israel. E quando Deus fala sobre o futuro de Israel, é dito que Deus separou, Ele determinou. A palavra determinar lá em Daniel 9, ela significa literalmente cortar, separar. O Senhor separou 70 semanas de anos, o que equivale exatamente a 490 anos. Período no qual Deus haveria de cumprir cabalmente as profecias para o seu povo Israel. De modo que, até quando Cristo morreu, passaram-se 69 semanas. De 70 prometidas, de 70 separadas, passaram-se 69. Quando Cristo morreu, aconteceu algo que não estava previsto. Quando eu falo previsto, pelo menos no entendimento. Na Escritura estava previsto, mas no entendimento dos antigos não estava. O que os judeus não esperavam é que com a morte do Messias, na verdade eles não pensavam na morte do Messias, eles aguardavam pelo Messias para abraçar o Messias, para se encontrar com o Messias, era a esperança de Israel. Mas aí, em razão do propósito eterno de Deus, porque Deus pensava nos gentios, esse povo muito maior do que os judeus, que é o restante da humanidade, então Deus, no seu propósito, Ele endurece o coração de Israel. Pastor, mas Deus endureceu? Bem, pelo menos é isso que diz a Bíblia Sagrada. Em Romanos capítulo 9, nós vemos claramente isso. Como que Deus endureceu. Capítulo 9, versículo 11 e 12. Vamos ler? Capítulo 11, tá, irmãos? Versículo 7, 8 e 9 e 10. Veja o que diz na sua Bíblia. Por que eu digo na sua Bíblia? É porque talvez você pense que na minha Bíblia esteja diferente da sua. Então olhe na sua. Eu olho na minha, você olha na sua. Tá bom? Que diremos, pois? 11:7 de Romanos. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Ok? Está na sua Bíblia assim? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. Como a Bíblia tem uma linguagem um tanto erudita, assim, mais numa forma gramatical mais trabalhada, às vezes a gente lê e não entende o texto. Mas seria assim, o que nós vamos dizer a esse respeito? O que Israel busca, aquilo que Israel busca, isso ele não conseguiu. Então, Israel buscava algo, só que Israel não conseguiu. Aí vem, mas os eleitos alcançaram aquilo que Israel
não alcançou. Quer ver uma coisa? Talvez tenha... A sua versão é melhor? Ademias, fala bem alto para os irmãos ouvirem. Olha que coisa, isso é claro. Eu sei, queridos, que isso vai de encontro àquilo que nós temos por paradigma, porque nós crescemos. Atenção para isso, isso é um dado histórico que eu vou trazer aqui agora. Nós nascemos num país extremamente religioso, cujas raízes religiosas são basicamente três. É o tripé da religião cristã no Brasil. Enquanto o cristianismo é o catolicismo romano, certo? É o paganismo dos índios ou os nativos aqui, quando os portugueses chegaram até o Brasil, porque eles não descobriram, porque não estava perdido, porque tinha morador aqui. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia os nativos, os índios. E, portanto, eles tinham a sua religião, todo o seu paganismo religioso, com o catolicismo romano, que veio importado de Portugal, e mais as crenças, né, da África, quando vieram de lá para cá, os negros trazidos pelos portugueses. Os irmãos sabem da história da escravidão. Então, reúne aí a crença afro, o paganismo indígena, o catolicismo romano. Nós somos fruto dessas três coisas. Disso aí, nasceu cada um de nós. Então é por isso que às vezes você está na sua casa, aí você passa a ver uma sandália virada, aí você tem que voltar e desemborcar a sandália, porque você acha que dá azar. Ora, isso aí é paganismo, isso aí é crendice, isso aí são coisas dos índios que estavam cheios de coisas na sua cabeça, e isso entra em nós de uma maneira... Aí cai um garfo, não, vai chegar um homem. Cai uma colher, vai chegar uma mulher. Não é assim? Aí o bebê está soluçando, coloca um pedacinho de linha vermelha na testa, molhado. E não pode ser de outra cor, tem que ser vermelha. Então tudo isso, essas crendices, essas simpatias, isso é coisa de pagão. Só que essas três, tanto o paganismo, quanto o catolicismo, quanto a crença afro, elas partem do princípio de que Deus... ele não age contrária à força, vontade e decisão humana. Essas religiões, elas partem do pressuposto grego, inclusive, que os homens manipulam os deuses. Não é? Você pode ver a própria mitologia, em que nós temos ali aquela quantidade enorme de deuses, em que os homens manipulam os deuses estão felizes ou estão irados, ou eles apaziguam os deuses, dependendo do comportamento humano. É assim. Mas de repente você se depara com a escritura, na qual você diz que crê. Eu não sei se você crê. Eu não sei até que ponto você está disposto a confessar a escritura. Mas cuidado. Quando eu digo confessar, eu não me refiro ao positivismo teológico dos últimos dias. Pastor, o que é o positivismo teológico dos últimos dias? É aquela corrente em que diz assim, olha, aqui tem a palavra de Deus, então você toma essa palavra e você confessa. Aí quando você confessa, ela se torna o quê? Real dentro de você. Aí você pega o texto lá, por exemplo, onde pisar a planta dos seus pés, será dado por herança. Aí há quem comece a vender uma meia. Já viram a meinha? Vocês não assistem esses programas de televisão? Aí alguém lendo esse texto, faz umas meinhas, e aí fala, irmãos, a meinha é ungida. Você calça a meinha, onde você pisar é seu. Aí você está querendo aquele carro dos sonhos. Você vai na concessionária, sem que ninguém veja, você vai dar uma pisada no capô do carro. Bom, então pisei, é meu. Aí você passa a confessar, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Você não tem um centavo, é meu, é meu. Você fica grávido daquele carro, aí você começa a gerar. Aí você fica passando a mão na barriga. Tá para nascer. Tá para nascer. Não, isso irmãos, vocês estão rindo? Mas o povo leva isso a sério de uma maneira extraordinária. Até que esse carro nasça. No dia que você vai lá e faz um carnê bem grande, aí ele nasceu. Aí essa confissão positiva. Né? Porque a palavra de Deus, quando Deus fala, acontece. Isso é muito complicado. Eu particularmente considero muito complicado. À luz da mensagem do Novo Testamento. Não é? Que ensina o quê? O supremo propósito de Deus. A Bíblia não serve para o homem.
Ou seja, deixa eu explicar melhor. A Bíblia serve para o homem no sentido de que é uma obra divina que passa pela mão do homem, porque foi o homem inspirado por Deus que a escreveu, mas o seu fim é revelar o eterno, é revelar a Deus e ao seu propósito eterno. Não gosto de você abrir a Bíblia, fechar o olho, abrir a Bíblia e aí ler um versículo e agora Deus está falando com você imediatamente. Isso é uma leitura livre, descomprometida com o que Deus de fato quer falar na Escritura. Isso é muito complicado. Então, quando eu digo aqui, eu me refiro, você se depara com a Escritura, até que ponto você crê naquilo que Deus está dizendo aqui? Então, é complicado isso. Eu não sei até que ponto você crê. Mas veja o que a Bíblia diz. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Isso ele não alcançou. Então Israel buscava algo, ele não alcançou. Ok? E quem sabe por que ele não alcançou? Não vamos entrar nos méritos. Mas os eleitos o alcançaram. Então aquilo que a nação não alcançou, os eleitos alcançaram. E os demais? E os demais? Você crê nisso? Isso é confessar a Escritura. O que é confessar? É você concordar. Deus disse. Ah, mas eu não concordo. Então você vai ter que decidir. Entre o que você acha e o que está escrito. Aí você tem que fazer igual o Bruno fez uma vez. Posso falar, Bruno? Posso? O Bruno estava numa situação. Aí de repente ele vai e fala na palavra. E eu não concordo porque isso aí é conversa de Paulo, rapaz. Isso é Paulo cheio de conversa na cabeça dele. Isso não é de Deus, não. Mas, rapaz, a Bíblia é inspirada. Não, isso aqui é o parecer particular de Paulo. Aí o Bruno falou assim, Então tá bom. E meteu a mão assim e rasgou a Bíblia. Rasgou a página, embolou, jogou fora. Porque se é do homem, eu não quero aqui. Eu só quero o que é de Deus. Aí eu, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas por que eu não posso fazer? Não é o parecer particular de Paulo? Foi a ideia do irmão. Se é, então eu posso arrancar. E não há pecado algum nisso. Agora, você de repente entrou em contradição, porque disse que não tinha nenhum valor divino. Quando eu arranquei, você ficou desesperado. Bem, enfim, foi uma estratégia que o nosso querido irmão se utilizou. Mas é isso. Aqui diz que os eleitos alcançaram. Como está escrito. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz como está escrito no versículo 8, ele quer dizer, isso não é coisa da minha cabeça. Eu estou declarando uma verdade, mas posso provar essa verdade nos escritos veterotestamentários, no Antigo Testamento. Vamos lá? Aí ele diz, como está escrito, 2 pontos. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. E diz Davi, aí ele continua fundamentando, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Bem, é isso que diz a Escritura. Então, isso aqui os judeus não esperavam. Eles não esperavam o quê? Que dado o tempo do Messias, a vida do Messias, os judeus seriam endurecidos. Para quê? Para que o evangelho chegasse até os gentios. Isso é propósito de Deus, é plano divino. E aí, porque os judeus são endurecidos, então aquela contagem de tempo, ela tem que ser o quê? Paralisada. Porque se Deus determinou 70 semanas e o próprio Deus endurece Israel, então dá uma pausa. Aí se introduz um intervalo. Esse intervalo entre a 69ª semana e a 70ª, a última semana, compreende exatamente Apocalipse capítulos 2 e 3. Pronto. E o pior no aspecto, é que das 7 igrejas aqui, desse intervalo, estamos na última. Estamos na última. Se pudéssemos dividir a última igreja em versículos, estaríamos no versículo 22, bem no finalzinho dela. Tá, nós explicamos isso. Tá, o Lucas perguntou por que temos que considerar que as semanas de Daniel 9 são anos. Muito simples. Se você considerar semanas literais, no sentido literal, você vai ter 490 dias. Ok? Que seriam menos de 2 anos. Não é? 2 anos daria 600 e poucos.
700, né? Então, daria menos de 2 anos. Aí eu pergunto, o Senhor cumpriu aquela profecia em menos de 2 anos? Certamente que não. Então, quando você analisa a profecia de Daniel, logo de cara você percebe que ali não pode ser dias literais. Ali são semanas de anos, para que seja 490 anos. Aí o Lucas pergunta, mas isso é lícito? Você afirmar que ali são anos? Aí eu digo que sim, porque em profecia há o sistema de semana de anos, como está em Levítico, no capítulo 25, versículo 8, quando fala sobre semanas de anos. Cada dia da semana representando um ano. Tá bom, Lucas? Então, seguindo, acabando aqui a área da igreja, e eu quero dizer para a igreja que a qualquer momento pode acabar, nós entramos nos últimos 7 anos. Aí é capítulo 4 para frente. Falamos de semana passada, os irmãos lembram? Enfim. Tá, mas aí quando entramos no capítulo 4, aí nós temos assim, olha, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, olha para esse versículo. O que o anjo, ou a voz, diz para João? Sobe para aqui. João é transferido da terra, onde ele se encontrava, porque a visão dos candelabros de ouro, com o sumo sacerdote no meio, que é a visão das igrejas, aconteceu na terra. Ele diz, voltei-me para ver quem falava e vi 7 candeeiros. Agora ele é convidado a entrar no céu, a subir para o céu, onde no céu ele terá outras revelações. Mas veja, sobe para aqui e eu te mostrarei. Não está na sua Bíblia assim? E te mostrarei. Aí eu pergunto, te mostrarei o quê? O quê? O que é dito que seria mostrado? O que deve acontecer. Ou te mostrarei as coisas. Quais coisas? Aquelas que devem acontecer. Tá certo? Vou te mostrar o que deve acontecer. Mas aí nós temos que perguntar, essas coisas que devem acontecer, acontecerão quando? Aí diz, o que deve acontecer depois destas coisas. Os irmãos percebem como o Apocalipse ele tem um compromisso com aquilo que ele próprio estabeleceu por princípio geral, que está no capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O Apocalipse tem 3 partes principais. As coisas que viste, capítulo 1. As que são, capítulos 2 e 3. Haja vista que esse período das igrejas compreende o tempo presente de João. As coisas que são. E então, as coisas que devem acontecer depois destas. Então, a visão que João terá do capítulo 4 em diante, compreende a 3ª parte do Apocalipse. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois da era da igreja. Ok, queridos? Ok? Portanto, cuidado com a serpente. Cuidado com o maligno, porque algumas vozes dirão, não, o milênio lá de Apocalipse capítulo 20, ele na verdade, nós já estamos no final dele. Vão dizer isso para vocês. E olha que a doutrina do milênio, na Bíblia, é uma doutrina fundamental. Sem ela, a doutrina da soberania de Deus, sobretudo no que diz respeito à garantia e à certeza da salvação, se torna um problema. Sabe por que Calvino e Armínio, ou pelo menos as ideias de Calvino e Armínio, porque eles não viveram no mesmo tempo, não eram contemporâneos, mas as ideias, elas nunca conseguem uma harmonia. Você nunca vai conseguir ver um arminiano e um calvinista em paz. Nunca vocês verão isso. Tanto é que um dia, ou nós éramos arminianos, ou nós éramos calvinistas. E quando foi que o nosso sofrimento acabou? Quando foi que o seu sofrimento acabou? Quando você entendeu as ideias de Calvino a respeito da soberania de Deus, da salvação eterna, que é uma mensagem claríssima em toda a Escritura, e quando você compreendeu o reino milenar
né? Uma doutrina que se fundamenta na doutrina das obras dos cristãos, tão defendida por Armínio. Não é? Vocês entendem isso? Aí você percebe que as obras humanas, a gente fala humana porque o homem pratica, mas são obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. São obras que só o Espírito poderá produzir em você. Você terá uma participação, lógico, mas por si só, você jamais poderia fazê-las ou executá-las. Jamais. Não é? Então, somente quando você tem esse conjunto, a doutrina da salvação eterna e a do reino milenar, que fala sobre galardão e disciplina, é que você encontra descanso para a sua alma. Antes disso, você não encontra descanso. Antes de alguém, vem muitos irmãos aqui, pastor, eu estou ouvindo aí a doutrina da salvação eterna, é até difícil de discutir com você, porque é muita clareza na Escritura, mas é difícil engolir isso, pastor, é difícil. Eu entendo porque você fala que é difícil, porque há muitos textos e na sua cabeça e considerações. Então quer dizer que agora, então, eu estou salvo, né? Então eu posso... Aí vem um tanto de coisas. Aí vem textos como ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perdê-la por minha causa, achá-la-á. Uma série de textos que me parecem falar a favor de Armínio. Aí você só vai encontrar paz quando você tocar a doutrina do milênio. Porque é uma dispensação na qual o Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Só que isso não implica salvação eterna ou condenação eterna. Não implica. Implica em galardão e disciplina numa dispensação específica do reino milenar, que está com muita clareza em Apocalipse capítulo 20. É por isso que alguém vai dizer para você assim: o milênio já está acabando. O milênio começou quando Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. Não, e tem mais, eu estudando essas correntes, eu até ouvi reformados dizendo, sabe o quê? Que o milênio não começa nem quando Cristo ascende aos céus, não. É quando Cristo veio para o mundo e se encarnou, porque diz que ele amarrou o valente. Lembra lá? Que ele entra na casa do valente, amarra o valente para saquear seus bens. Aí eles veem nesse texto o diabo sendo amarrado e preso no abismo por 1000 anos, quando é dito que Jesus amarrou o valente. Nesse sentido, se isso porventura estivesse correto, estaríamos nós já no final do milênio. Estranho, não? Mas como a Bíblia diz que o que vai ser mostrado do capítulo 4 em diante são as coisas que devem acontecer depois destas, portanto, nós temos que obedecer à ordem depois da era da igreja. A era da igreja acabou e, portanto, essas coisas aqui anunciadas não se cumpriram. Então, as coisas aqui anunciadas são coisas futuras. Mas aí tem um problema, porque a discussão é muito grande. Aí eles vão dizer assim: não, pastor, mas é porque lá em Apocalipse diz o seguinte, que eles ressuscitaram e viveram com Cristo por 1000 anos. Olha o verbo, ressuscitaram e viveram. Não diz ressuscitarão e viverão. Vocês estão entendendo a questão? Eles usam o verbo para provar isso. Aí você tem que ter uma clareza da questão do texto, no seu conjunto. Sobretudo o texto profético. Afinal, João, ele é arrebatado no tempo para o futuro. Vocês entendem isso? Então João não está descrevendo do presente para o futuro. Ele está no futuro. Ele fala: eu vi o Senhor descendo. E eu vi o Senhor amarrando. E portanto eles reinaram. Porque ele próprio está no futuro. Mas eu que estou no presente, olhando para o futuro, eu tenho que entender que ele disse o verbo nesse sentido, porque ele estava lá, mas eu não estou lá, eu estou aqui. Deu para entender isso? Mas lá na frente nós vamos chegar nesse ponto, os irmãos vão entender perfeitamente. Então, capítulo 4 em diante. João então, no versículo 2 diz: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E aí começa toda a descrição. Quando eu digo que isso aqui é um parêntese, aqui entre as igrejas e a profecia das coisas futuras, é porque João, ele passa a descrever no capítulo 4 e no capítulo 5, a cena
com a qual ele se depara no céu. Nesse sentido, o capítulo 4 e 5 não constitui, na verdade, aqui uma profecia a se cumprir, mas é uma descrição profética daquilo que João vê quando ele entra no céu. Vocês estão entendendo isso? Aí ele entra, aí ele começa a falar como é que é lá. Gente, quando eu entrei, aí começa a descrição. Eu vi um trono. No trono, alguém assentado. E eu percebi que esse que se assenta, ele tinha a aparência de uma pedra preciosíssima de jaspe. Sobre a sua cabeça havia um arco-íris muito grande. E eu também percebi que no meio do trono e ao redor do trono havia 4 criaturas viventes. Criaturas essas que tinham cada uma 6 asas e cada uma tinha 4 rostos. De um lado, o rosto de homem. Do outro lado, o rosto de um boi. Do outro, o rosto de uma homem, boi, águia. Mas qual é o outro que vem antes? Leão. Leão. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Imagine só uma criatura dessa. Já imaginaram? Você de repente vê uma criatura com 6 asas e o pior, cheia de olhos nas asas, por detrás, por diante, por dentro, cheia de olhos, e ela tem 4 rostos. Cada uma, são 4 criaturas. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Se você olhar de um lado, rosto de boi. Se você for para o outro lado, rosto de águia. Se for para trás, rosto de boi ou de leão. De frente, rosto de homem. Então havia 4 criaturas dessas no meio do trono e ao redor do trono. Eu estou apenas aqui falando para os irmãos o que foi visto aqui. Essas criaturas clamavam, versículo 8. E os 4 seres viventes, vamos ler o versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando. Alguém fala, pastor, mas me parece que o texto diz que são 4 criaturas e cada uma tem um rosto diferente. E não cada uma tem 4 rostos. Tenha paciência, tá, queridos? Já os irmãos verão isso. E eles clamavam dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Veja que aqui no versículo anterior, no versículo 6, né? Ou melhor, no versículo 4, diz assim, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Enfim, então o que se vê aqui? 24 tronos em volta do trono. Vamos tentar imaginar essa cena? 24 tronos em volta de um trono, no qual se assenta o Eterno, o próprio Deus Pai. E então, nesses 24 tronos, assentam-se 24 anciãos. E a ideia aqui não é de velhice, mas a ideia aqui é de tempo, né? Anciãos, até o próprio Deus é chamado de ancião de dias, lá em Daniel capítulo 7, versículo 9, 10 e 11, fala do ancião de dias, por causa da eternidade. Esses 24 anciãos, certamente no olhar de João, eram anciãos, pessoas que estavam ali com esse aspecto de cabelos brancos, de barbas brancas, mas isso é para apontar para o tempo em que eles se encontram com Deus nesta obra. E nesses 24 tronos, então, assentados 24 anciãos, e então,
no trono e ao redor do trono, essas 4 criaturas viventes. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é essas 4 criaturas e esses 24 anciãos. Ok? Em seguida, no capítulo 5, vai aparecer o livro na mão daquele que se assenta no trono, que é o centro aqui de toda essa profecia, de toda essa revelação. Mas veja, alguém pode perguntar: pastor, eu quero saber sobre esses 24 anciãos e sobre essas 4 criaturas viventes. E aí, queridos, para que nós entendamos isso, eu quero ser muito claro para os irmãos. Não há em toda a Escritura, entenda isso, nenhum texto de Gênesis e Apocalipse que diga assim: olha, essas 4 criaturas representam isso. Você não vai encontrar essa de maneira explícita. Mas então nós vamos ter que tentar entender um pouco sobre essas criaturas a partir das outras menções que a própria Escritura faz dessas criaturas viventes. Nós vamos encontrá-las lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1 e também no capítulo 10. Razão porque eu disse que cada uma delas tem 4 rostos. Porque lá na primeira menção é dito dos 4 rostos que cada uma delas tem. Ok, queridos? Então nós vamos ter que entender por essas passagens. Anota aí no seu caderninho, Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Você vai chegar em casa, vai ler esses 2 capítulos, porque eu só posso narrar. Porque se nós formos ler cada capítulo por inteiro, a gente não dá conta de falar o que isso representa. Vocês anotam e têm um dever de chegar em casa e ler e fazer uma verificação, uma comparação do que foi dito com o que está escrito. E também discernir esses 24 tronos e o que esses anciãos representam, o que eles significam na profecia. De maneira que eu quero ser honesto com os irmãos. Nós temos uma limitação. Onde está a nossa limitação? Na própria Escritura. Ninguém vai aqui declarar coisas que a Bíblia não diz. Nós vamos nos aproximar daquilo que essas coisas aqui representam a partir daquilo que a Bíblia nos permite falar. Além do que a Bíblia nos permite falar, nós não falaremos, porque não estamos autorizados a falar nada que a Bíblia não diga. Tá certo? Porque quando fala de escatologia, quando nós lemos os manuais de escatologias mais diversos, nós nos deparamos com pessoas asseverando categoricamente coisas que a Bíblia não diz. Então nós não podemos cometer esse erro, esse pecado. Tá bom, amados? Bem, quando nós falamos sobre essas 4 criaturas, entenda isso. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, não encontre criaturas, encontre seres viventes ou criaturas viventes. Então você tem que entender que logo a palavra já está te dando uma dica. Se são criaturas viventes, então isso se refere de alguma maneira à criação. Porque a criação, ela é formada pelas criaturas. Tudo aquilo que Deus criou são criaturas. Vocês concordam que a própria palavra criatura procede da palavra criação? Mas quando nós chegamos lá em Ezequiel capítulo 1, quando Ezequiel tem uma visão, ele tem a visão do céu. De repente os céus se abrem diante dele e ele vê como uma grande abóbada, celestial, e ele vê então uma carruagem. Ele vê o Yahvé, o Eterno, entenda como uma visão, que está montado numa grande carruagem. Então, tenta você vislumbrar isso. De repente você vê os céus, a abóbada celestial, imagine que esse céu se rasgue, se abre diante de você, e você vê uma grande safira, muito grande, uma pedra preciosíssima, e uma grande carruagem, e o Eterno ali montado naquela carruagem. Imagine. Essa carruagem vai caminhar sobre a terra. Então Deus, Ele intervém na história, Ele entra na história, Ele passeia na história. Essa é a visão de Ezequiel, capítulo 1 e no capítulo 10. Agora eu pergunto, e que animais são esses que movem essa carruagem? Haja vista que na época não tinha nenhum carro 1.0, nem 2.0, nem 2.4, nem 2.6, nem 3.0. Era puxado por animais. Aí Ezequiel vê 4 criaturas puxando essa carruagem. Ele vê a abóbada, ele vê o Eterno na carruagem, e aí vê rodas, grandes rodas, que tocam a terra. Essas rodas sendo movidas por 4 seres viventes. Aqui
no livro de Ezequiel, serão chamados de querubins. Né? Vamos ler uma olhadinha lá? Só para os irmãos ficarem mais... Capítulo 1 de Ezequiel. Dá para a gente ler aqui rapidinho, não dá? Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E eu tive visões de Deus. Versículo 2. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, olha o versículo 4. E eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Essas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada uma tinha 2 asas, unidas cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente. Para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes eram como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saía relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Aí vem a visão das 4 rodas. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinha as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Enfim, vamos agora para o capítulo 10 de Ezequiel. Complicado, né, queridos? Uma visão bem... Mas vamos pegar aqui o que é essencial, não é? Até porque o tempo não nos permite muita coisa. Capítulo 10, versículo 9. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. Mas do capítulo 10, do versículo 1 ao 8, nós vamos encontrar aqui a visão da carruagem, onde Yahvé estava sentado, tá, queridos? Ok? Leia depois em casa o capítulo 10 todo, fala da carruagem de Yahvé, e agora fala das rodas e fala dos querubins. Enfim, vamos parar por aqui, porque é muito texto, mas anotem, leiam e vamos tocar no essencial. A primeira referência, portanto, às 4 criaturas estão aqui, Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Vamos montar a visão. A abóbada celestial, a carruagem de Yahvé, as rodas sobre a terra e as 4 criaturas com os 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia. De maneira que o espírito dessas criaturas estavam nas rodas. E aí essas criaturas moviam as rodas para frente, moviam as rodas para trás, não fazia curva. Por quê? Porque elas iam para o lado e iam para o outro. Elas não se viravam para frente, para trás, para o lado, para o outro lado, razão porque tinha rostos de todos os lados, 4 lados, norte, sul, leste, oeste. Então aqui nós temos essa visão, uma visão um tanto enigmática, ela pouco se revela aqui, o que significa isso, mas o que nós podemos ver é que Deus, ele tem um mover, porque a própria carruagem e as rodas dão um sentido de um movimento, que Deus, ele se movimenta, ele tem uma ação sobre a terra, porque ainda que a carruagem esteja nos céus, as rodas tocam a terra e elas alcançam o norte, o sul,
o leste e o oeste. Essas criaturas, e são criaturas porque são seres viventes, são seres criados, são chamados no capítulo 1 de querubins. E aí João os vê, ou as vê, as criaturas, novamente no capítulo 4. Elas estão diante do trono de Deus. Então vejam, o número 4 na Escritura, ele tem esse significado da criação. Norte, sul, leste, oeste. Tudo aquilo que Deus criou. Veja que a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. 3, porque fala do Deus triuno. É Deus que se abre e alcança os do norte, os do sul, os do leste, os do oeste. Essas portas é o acesso, né, que todos os povos, e não somente um povo específico de uma região, mas dos 4 pontos cardeais, têm acesso a esse propósito de Deus. De maneira que essa carruagem de Yahvé, ela também alcança os 4 pontos. Ela vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste e vai para o oeste. Essas criaturas viventes, portanto, elas representam imediatamente o alcance de Deus na sua criação. As irmãos vão perceber que nós temos aqui o homem, rosto de homem. O boi, como representante dos animais domésticos. Nós temos a águia das aves. E nós temos o leão dos selváticos. E aí alguém, certa ocasião, questionou, não a mim certamente, mas no passado, estudando os livros, né? Mas assim, e onde estão aqui os peixes? Onde estariam os peixes e onde estariam os répteis? Porque eles faltam, tanto na visão de Ezequiel, como eles faltam diante do trono. Estão diante do trono. Observa que essa visão do trono, ela tem um caráter de redenção. Tem um caráter de salvação. Quando fala do trono de Deus, quando João fala, eu vi o trono, nós vamos encontrar alguns elementos ali, que por um lado fala de salvação, de redenção, outro fala de juízo. Esse trono não é somente um trono de juízo, mas também é um trono de graça, onde as criaturas, a criação de Deus, encontra o favor divino. Não é sem razão que esse que se assenta no trono, ele tem a aparência de jaspe e de sardônio. O sardônio é uma pedra vermelha. É uma pedra, o vermelho que lembra o sangue, que lembra o sacrifício. Sobre esse que se assenta, tem um arco-íris, que lembra o quê? A promessa de vida e a promessa de não juízo, conforme está lá em Gênesis capítulo 9, que o Senhor colocou o arco-íris por sinal da sua aliança, de maneira que nunca jamais mataria o homem do modo como ele o fez no dilúvio. Então esse trono, ele fala de redenção, como também ele fala de juízo. Esses 2 aspectos estão presentes no trono. E essas criaturas, portanto, viventes, diante do trono, representam, portanto, a criação, não somente o homem, como alvo da redenção. É nesse ponto que muitos cristãos passam despercebidos, porque estão sempre enfatizando a redenção do homem. E se esquece que a morte de Cristo na cruz do Calvário não resgata somente o homem, mas resgata o reino como um todo que fora usurpado. O próprio sistema criado por Deus, com sol, lua, estrelas e a própria terra, isso tudo foi tomado, tudo foi usurpado por Satanás. Porque quando Deus criou, no princípio, os céus e a terra, ele colocou Lúcifer para governar todo esse sistema no qual nós existimos aqui hoje. Tanto é, os irmãos vão se lembrar, por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto. Lucas capítulo 4. O próprio diabo chegou para Jesus e falou assim, olha, tudo isso aqui me foi dado. Levou para uma montanha bem alta e mostrou os reinos do mundo. Diz, tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Se tu prostrado me adorares, eu te darei, portanto, isso que é meu. O próprio Jesus chama Satanás de quê? O príncipe deste mundo. Ora, por que príncipe? Costuma-se chamar o diabo de Satanás, diabo, capeta, capiroto, bicho ruim. E aí sempre quando a gente pensa nele, pensa num bicho feio,
com a capa vermelha, com chifre, olho de fogo, aqueles dentes não é assim que o pessoal costuma pintá-lo? Mas lembre-se, quem é... A palavra diabo significa inimigo, adversário, ou melhor, acusador. E a palavra Satanás quer dizer adversário. Agora entenda que adversário e inimigo são coisas diferentes. Por exemplo, o adversário, ele está dentro da sua casa. E o inimigo está fora da sua casa. Por exemplo, quando dois times de futebol vão jogar, ali numa mesma arena, no mesmo campo, eles são adversários, estão juntos. Os adversários estão próximos. Já o inimigo está do lado de fora. Então, Satanás, ele é adversário e ele é inimigo. Ele é diabo e ele é Satanás. Os irmãos vão entender logo por quê. Então, mesmo depois da sua queda, a sua queda se deu quando ele usurpa, porque Deus deu a ele, Deus o fez príncipe. Lúcifer, na sua origem, ele é príncipe. Lembra lá de Daniel capítulo 12, quando fala sobre Miguel, disse que Miguel é um dos primeiros príncipes. A gente ouve muito na igreja evangélica, né? Eu amarro todo o principado e potestade. Fala, calma, todo não. Porque você vai amarrar Miguel também. Miguel é um principado. Miguel é um príncipe. E ele não é caído. Miguel, de todos os príncipes, porque toda essa terra estava dividida em várias regiões, e para cada região um príncipe. Aí, para provar isso, leia Daniel 10, quando a Bíblia diz que Deus enviou Gabriel, Gabriel, para falar com Daniel, para mandar o recado a Daniel, a revelação, e ao descer, ele encontrou no caminho quem? No caminho do trono de Deus para a terra. Ele encontrou o príncipe da Pérsia. E a Pérsia tinha um príncipe? Quem era? Não era Ciro? Não, Ciro, será que Gabriel encontrou o rei Ciro? Mas se Gabriel é um anjo, encontrou-se com um homem, e esse homem não permitiu que ele fosse até Daniel? Não. O príncipe da Pérsia é o principado da Pérsia, que simplesmente disse para Gabriel, você não vai descer. Eu não permito que você desça. Porque nesse território, aqui manda eu. Aqui na terra tem, o mesmo tanto aqui em cima, o espaço aéreo governado por príncipes, que tem a seu serviço dominadores, forças espirituais. Então Deus criou um exército de príncipes, de anjos, de arcanjos, aí em cima, para governar aqui embaixo. Então, antes de se ter um governo terreno, há um governo espiritual. Por isso que a Bíblia fala sobre principados e potestades nas regiões celestiais. Então, Miguel, conforme Daniel 12, é o príncipe da nação de Israel. Interessante. Então, quando Deus criou todo esse exército de príncipes, e de poderes e de forças, e criou a terra perfeita, o principal desses príncipes, que estava no topo da hierarquia, era Lúcifer. Entenda isso. Só que agora, num dado momento, Deus, na verdade, compartilhou com Lúcifer o seu reino, nessa porção, mas de repente ele se eleva no seu coração, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11 em diante, e então é dito que agora ele usurpa. Ele fala, eu não quero mais estar subordinado ao Eterno, eu vou exaltar o meu trono e eu vou governar nessa parte norte. Então, exatamente essa porção é minha. Ele toma de Deus, ele não quer ser um servo de Deus. Ele não quer estar como príncipe governando, porém subordinado a Deus. Ele quer o reino dele. E aí então, quando isso acontece no seu coração, todos esses principados e potestades que estão com ele aqui, debaixo da sua administração, se rebelam com ele. Menos um, Miguel. Pastor, como é que você sabe que Miguel não caiu? Eu sei porque em toda a escritura, até o Apocalipse, Miguel está lá como um príncipe de Deus não caído. Como é que você sabe que ele estava no meio dos príncipes? Porque Daniel 12 diz que Miguel é o príncipe do povo de Israel. É o príncipe do teu povo, Israel, falando para Daniel. E, portanto, o príncipe de Israel. É por esta razão
que depois que houve a queda, a rebelião, Deus julgou esse sistema. Então o Senhor depois vem restaurar a terra. Nos 7 dias ali, de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 3, há uma restauração do sistema que foi julgado e que foi então destruído pelo juízo divino por ocasião da queda de Lúcifer. Estão entendendo? Sim ou não? Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou no princípio. Ele não cria a terra em 7 dias. Em qual dos 7 dias Deus criou o globo terrestre? Em qual dos 7 dias ele criou a água? Em qual dos 7 dias ele criou a terra? Em qual dos 7 dias ele cria? Vocês não vão encontrar. Primeiro dia ele faz a separação de luz e trevas, lembra? Disse, haja luz e houve separação de luz e trevas. No segundo dia ele diz, separam as águas de cima das águas de baixo. As águas já estavam lá. Ele não cria no segundo dia. Ele separa águas de cima e águas de baixo. No terceiro dia ele diz, agora a terra que está imersa debaixo da água apareça. Então ela sobe dentro das águas e essas águas embaixo foi represada, ele chamou de mares. Então veja que ele não cria a água, ele não cria o globo em nenhum dos 7 dias. Porque isso ele fez no princípio. Versículo 2 diz, a terra porém, esse porém já contrasta, estava sem forma e vazia. Esse verbo estava, a gente não entende muito de hebraico, mas logo você vai, ao pegar um léxico, comparar esse verbo estava, aí em Gênesis 1:2, com Gênesis capítulo 19, versículo 26, quando se refere à mulher de Ló, que diz que ela se transformou numa estátua de sal. É o mesmo verbo, na mesma conjugação, dizendo que, assim como a mulher de Ló, ela não era uma estátua de sal, porque ela era uma mulher perfeita, criada por Deus, mas ela foi julgada e tornou-se uma estátua de sal. Assim a terra criada no princípio, ela tornou-se sem forma e vazia. Para você tirar a sua dúvida, quando a Bíblia usa essa expressão sem forma e vazia e cheia de trevas, isso é o resultado de uma terra outrora perfeita que fora julgada. Após o julgamento, assim fica a terra. Leia depois Jeremias, capítulo 4, versículo 23, que ali falando da destruição da terra de Judá, quando o Senhor iria usar os babilônicos para julgar o povo de Israel, aí diz que a condição pós-julgamento de Judá seria uma terra sem forma e vazia, cheia de trevas. Um caos. Jeremias fala na sua visão, vi que a terra estava sem forma e vazia, referindo-se à condição da terra de Judá após o julgamento de Deus por meio dos babilônicos. Então, com a queda de Lúcifer, então houve esse juízo, a terra ficou sem forma, vazia, cheia de trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, aguardando o momento da restauração. Os 7 dias chamados da criação são 7 dias da restauração. Ele começa a restaurar, colocar ordem e vai recuperando e restaurando e cria nela o homem. Aí vamos caminhando na história. Quando Deus, lá na frente, ele separa Abraão de entre todos os povos. Porque esse homem não caiu? Ele não caiu pelo engano do maligno, que é o príncipe deste mundo caído? Agora esse mundo restaurado, ele também caiu. O homem se tornou cativo e escravo do príncipe deste mundo. Lá na frente, quando Deus quer separar para si um povo, e agora Deus precisaria de uma nação santa, separada, uma nação que seria o berço do Messias, para que o verbo pudesse se encarnar como homem de uma nação. Deus chama Abraão, de que vem Isaac, que vem Jacó, que virá a nação de Israel. Deus promete o que para esse povo? Uma terra. Uma terra. Uma terra santa. Um povo separado, uma terra separada. Aí Deus levou exatamente para onde? Para a boa terra de Canaã, cujo príncipe é Miguel. Porque essa terra é santa. Porque esse principado não é caído. Vocês entendem isso? Por que é dito que essa terra é santa? Porque esse principado, exatamente dessa região, não é caído.
Amém, queridos? Está muito claro isso? Então, observa, que Miguel, nesse caso, ele é um príncipe. Um príncipe o quê? Não caído. Então, Deus criou esses principados, ele criou as potestades, ele criou tudo. Então, quando você olha para esse trono de Deus aqui em Apocalipse capítulo 4, você vai ver as criaturas. Falta quem ali naquele lugar? Faltam os peixes e faltam os répteis que não estão ali representados. Aí alguém perguntou, por que os répteis e os peixes não estão ali representados? Exatamente porque os répteis na Escritura representam os anjos caídos. A antiga serpente, que é o grande dragão. Bem, essa é uma resposta que alguém trouxe e que... só um pouquinho. E que está, pelo menos, de acordo com esse panorama, né? Esse panorama, no sentido de que os répteis, representando os caídos, ou pelo menos os anjos caídos, eles não estão incluídos nessa redenção de Deus. E os peixes? É um pouco mais longo, nós vamos falar com maior propriedade sobre os peixes quando chegarmos em Apocalipse capítulo 20. Quando chegarmos lá no juízo do grande trono branco. Aí João vai descrevendo esse juízo, ele fala o seguinte: e vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Veja o que diz o julgamento. E vi os grandes e os pequenos. Não, e vi também os mortos. Porque esse julgamento do trono branco refere-se somente aos mortos. Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Deu o mar os mortos que nele havia. E o inferno, que é o Hades, também entregou os mortos que nele havia. Então, por ocasião do juízo do grande trono branco, os mortos são julgados. E aqui há pelo menos duas categorias de mortos que serão julgados nesse dia. Que são os mortos entregues pelo Hades e os mortos entregues pelo mar. O mar entregou os mortos que nele havia. E o Hades também entregou os mortos que nele havia. Falei, pastor, já sei então, esses mortos entregues pelo mar, deve ser Ulisses Guimarães, que morreu afogado, o avião dele caiu, ou então lá os do Titanic, né? Que todo aquele povo foi tudo no mar. Não é? Ou então todos os marinheiros que ao longo de toda a história morreram afogados. Bem, nesse sentido, as águas deveriam entregar os corpos e não os mortos. E o fogo deveria entregar, e a terra que consumiu deveria entregar. Então, se a terra comeu, tem que entregar. Se as águas também dissolveram, tem que entregar. Se o fogo queimou, deveria entregar. Mas não, o mar entrega os mortos e o Hades entrega os mortos. Quem são os mortos que estão no Hades? São todos os homens que morreram. Lógico, com exceção da igreja de Jesus Cristo, porque essa já foi julgada no tribunal de Cristo. Todos os homens que morrem vão para o Hades. Quando diz que o Hades entrega os seus mortos, eu me refiro a Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Então ali são as almas dos homens a serem julgados naquele grande dia. E quem são então esses mortos que o mar entrega? É uma pergunta que se faz. E aí nós não temos como resolver esse problema de maneira mais abundante agora, porque isso está em Apocalipse capítulo 20, mas só vou adiantar para você ficar um pouco perturbado. São os demônios. São os espíritos de demônios. Quem caiu no mar? Não tem demônio lá em cima. Lá em cima tem anjo caído. Não, para. Não é assim, não. Não é assim. Eu vou explicar para a irmã. A sua dúvida talvez seja da maioria aqui. Anjos caídos não são demônios. São coisas diferentes. Tá ok? Anjo caído é anjo caído. Demônio é espírito que precisa de um corpo para poder sentir satisfação, sentir prazer. Você nunca vai ouvir dizer que uma pessoa está anjada. Ela está endemoniada, é um demônio. É um espírito que se apropria do corpo de uma pessoa. Agora o anjo ele tem corpo próprio, ele tem um corpo espiritual. Há uma distinção.
Vamos falar com mais propriedade isso lá da frente. Então, esses demônios que hoje habitam o mar, eles vão ser julgados no grande trono branco. Porque eles são mortos, eles possivelmente eram seres que habitavam a terra na era pré-adâmica, antes de Adão. Lembre-se que Adão, ele é um ser criado na era restaurada da terra. Ele foi criado no 6º dia da restauração. Antes desses dias da restauração, havia a terra criada perfeita. E havia habitantes aqui na terra. Não me pergunte a natureza, eu não sei muito sobre isso, porque a Bíblia nos fala pouco sobre isso. Mas ela fala o suficiente para você compreender as distinções. Lembra, por exemplo, daquele texto quando diz assim, que quando um demônio, um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Isso está em Mateus capítulo 12. Quando Jesus Cristo ali expulsa o demônio de um homem que era mudo, surdo, algo nesse sentido. E aí ele começa a falar sobre esse demônio. Quando um espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Por que será que a Bíblia fala que ele anda por lugares áridos? O que é árido? Secos. Ele precisa de um lugar, ele está andando em lugares secos procurando repouso e não encontra. Aí o que ele fala? Vou voltar para minha casa, de onde sair. E aí tem um detalhe interessante, que o corpo do homem é chamado na Bíblia de casa, de tenda. De quem, primeiramente? Lógico. Da alma humana. O apóstolo Pedro, falando do corpo humano, ele fala que o corpo é um tabernáculo. Paulo, falando sobre o corpo humano, ele fala sobre um tabernáculo, que é uma tenda, que é uma casa. O tabernáculo da alma humana. O Alexandre, por exemplo, habita essa casa humana. Essa casa que está se desfazendo. Mas logo nós teremos uma casa espiritual que é um corpo totalmente glorificado. Agora, falando do corpo humano enquanto uma casa, por que os demônios dizem voltarei para a minha casa? Porque eles têm o corpo por casa. O que supostamente dá a entender que eles eram seres que tinham corpos. E que uma vez julgados com um grande dilúvio, porque ali quando a terra estava sem forma e vazia, ela estava imersa em água, o que dará a entender que o juízo que Deus derramou sobre aquela criação original foi um dilúvio. E agora os demônios, os seres que aqui habitavam, agora sem os seus corpos, estavam fadados a viverem nas águas, que o Senhor represa, chamada mares, para que eles fiquem ali até o dia do juízo. Razão porque depois que o mar entrega os seus mortos e eles são julgados, é dito no capítulo 21 de Apocalipse, vi novos céus e nova terra. E o mar já não existe. Ou seja, o mar cumpriu a sua função temporária de prisão desses seres até o dia do julgamento. Mas disso falaremos com maior propriedade bem posteriormente no capítulo 20. Então, os peixes estariam por representar os demônios e os répteis por representar os anjos caídos. Portanto, anjos caídos e demônios, não fazendo eles parte da obra de redenção, porque a redenção não os alcança, alcança tão somente os homens, então eles não estão representados como criaturas viventes diante do trono de Deus. Por isso que há somente homem, boi, leão e águia. Deu para entender alguma coisa? Mais ou menos, né? Eu sorri porque é muito complexo, porque envolve muitas coisas, né? Talvez nós teremos que falar isso várias vezes, ler vários textos, né, para poder isso ficar mais claro na mente dos irmãos, mas eu prometo falar sobre isso em detalhes, ou melhor, o que eu puder falar, né? Em Apocalipse capítulo 20. Hoje eu apenas estou explicando por que répteis e peixes não estão representados nas criaturas viventes diante de Deus ali. Aquelas criaturas que representam a criação diante do trono de Deus só inclui homens, que são os seres humanos, os animais selvagens no leão, os domésticos no boi e as aves na águia. Estão, portanto, excluídos aqui dessa representação os répteis e os peixes, não que eles de fato estejam, mas por representarem, eles estariam
nesse sentido, excluídos. Mas, pastor, e como é que você pode, então, afirmar assim? Me dê mais alguns elementos que eu possa entender essas criaturas como sendo alvo da redenção, da salvação, do evangelho ali representados diante de Deus. Muito bem, quando nós olhamos para os evangelhos, nós temos quantos evangelhos na Escritura? 4, exatamente o número das criaturas. Nós vemos que o verbo, João capítulo 1, e o verbo que estava no princípio com Deus, e era Deus. E o verbo se fez carne. O que quer dizer o verbo se fez carne? Carne tem um sentido um pouco pecaminoso, não tem? Não tem esse aspecto? Será que está dito que o verbo se fez pecaminoso? Não, o verbo se fez criação. O verbo se fez criatura. Ele se vestiu da criação. Então, esse verbo encarnado, que é o evangelho, ele se veste da criação. Para o quê? Para redimi-la. Para redimi-la. E é por isso que vai precisar de 4 evangelhos para falar dessa redenção. E aí é interessante, como se observa pelos estudos bem particulares de cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como que eles trazem características próprias. Aí nós vamos fazer uso agora do conhecimento da própria igreja histórica do primeiro século, ou que seja, dos teólogos posteriores ao primeiro século, que declararam em uníssono, eu digo em uníssono, em uma só voz, sem contradição, que cada evangelho daquele tem um aspecto peculiar da obra de Jesus Cristo. Mateus, porque enfatiza e ressalta o reino, é representado por Cristo leão, o rei. Marcos, quando fala de Cristo, não lhe mostra nenhuma genealogia, não fala do seu nascimento, simplesmente apresenta ele como sendo alguém sem genealogia, e a ênfase do evangelho de Marcos é o serviço, é Cristo como um servo. Por isso ele vai ser representado como boi, que é símbolo do serviço. Nós temos leão e boi. Aí quando nós lemos em Lucas, nós vamos encontrar uma genealogia, sim, porque ali ele vai ser apresentado como homem. Aí Lucas vai traçar a genealogia de Cristo, desde Cristo até Adão, humanidade, puxando, ele é verdadeiro homem. E quando nós vemos a genealogia de Cristo em Mateus, começa exatamente em Abraão e Davi até Cristo. Ou seja, não começa em Adão. Então quando você olha assim para os evangelhos, com a particularidade, você fala assim, engraçado, por que Mateus traça uma genealogia de Cristo muito restrita, começando em Abraão? A origem de Cristo é Abraão e Davi. Não é Abraão, Isaac e Jacó. É Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Porque a ênfase de Mateus é Cristo rei. É Cristo e o reino. Portanto, representado pela figura do leão. Ao passo que quando Lucas fala de Cristo, ele quer falar que ele é um homem perfeito, ele é um homem completo. Jamais diga que ele não seja um homem, porque ele vai traçar a genealogia de Cristo até buscar a origem inicial, Adão, que quer dizer humanidade. Ele é homem perfeito. O evangelho tem rosto de leão, o evangelho tem o rosto de homem, o evangelho tem o rosto de boi, porque o boi, como um símbolo do serviço, está ali em Marcos, Cristo como um servo. Se você ler cada um dos evangelhos, buscando essa perspectiva de cada um deles, você vai ver como cada um tem uma particularidade, mostrando Cristo como rei, Cristo como um servo, representado pelo boi, Cristo como um homem completo e perfeito em Lucas. E quando chega então em João, é indispensável qualquer comentário, porque lá ele não liga Cristo a nada aqui dessa terra. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o símbolo da águia apontando para a celestialidade de Cristo. E portanto os 4 evangelhos trazem em si essa chancela de boi, de leão, de homem e de águia, porque o evangelho alcança
a criação de Deus como um todo. É um resgate não somente do homem, mas de todo esse sistema caído. É por isso que nós vamos encontrar no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, dizendo que o sangue de Cristo ele restaura não somente as coisas da terra, não diz o homem, mas também as do céu. Do céu nós vamos falar isso num outro momento. Por que que se reconcilia os céus com ele? Mas também a terra e os céus. Então o evangelho inclui isso. Então, diante do trono de Deus, nós temos 4 criaturas. E são criaturas vivas ali para representar. A Bíblia diz que o Yahvé na sua carruagem, de acordo com Ezequiel, ele alcança a terra, ele vai em 4 direções, e o espírito que move essas rodas para o norte e sul, para o leste e oeste, são os espíritos das criaturas viventes, que é o evangelho alcançando toda a terra. Então, profeticamente, o evangelho já estava ali pré-anunciado em Ezequiel, como que alcançando não somente o povo de Israel, como se tinha no entendimento, mas alcançando toda a criação de Deus. Amém, queridos? Agora, vamos tentar falar dos 24 anciãos, para a gente deixar isso aqui amarrado e fechado. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Eu quero ler 2 textos com os irmãos aqui rapidamente. Capítulo 4, veja o versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Bem, quando nós temos aqui a visão de um trono central, onde Deus, o Eterno, se assenta, nós temos a ideia de governo, não é verdade? De soberania. Mas, de repente, esse trono, ele está cercado por 24 tronos. 24 tronos. E neles, assentados, 24 anciãos de brancos, com coroas sobre as cabeças. E tronos e coroas, portanto, representam o quê? Governo. Autoridade de governo. Então, nós não temos no céu somente um trono. Tem o trono do Eterno. Mas há um governo compartilhado. 24 anciãos que estão sentados nos tronos. E eles têm coroas porque eles governam com Deus. Certamente. Então, a questão do governo compartilhado. Vamos entender isso aqui. Quando Deus criou no início, acabamos de falar agora há pouco. Ele cria esse sistema e ele coloca Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer foi estabelecido como um querubim da guarda para governar. Ele é príncipe sobre essa terra. Isso significa que Deus compartilha o governo. E isso não tira de Deus a sua soberania plena. Ele é o único soberano absoluto. Mas o Senhor também cria soberanias, no plural. Só que essas soberanias, no plural, elas são governos o quê? Compartilhados. Pastor, mas onde na Bíblia diz que Deus cria soberanias? Está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Lembra quando diz que tudo o que existe foi criado por Ele, quer seja principados, potestades, soberanias. Vamos ler lá? Rapidamente, só para os irmãos constatarem. É bom que os irmãos constatem essas informações para que não fique nada para trás. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então, quando diz que Deus cria tronos e soberanias, quer dizer, Ele compartilha o governo. Ele coloca, estabelece príncipes para governar em nome dele. Lógico que esse príncipe, neste trono, com tal coroa e com tal, e portanto uma soberania, não quer dizer um soberano absoluto. Porque ele está debaixo do governo do único soberano. Aí é onde você vai encontrar na Escritura, quando a Bíblia fala que Jesus, que Deus o Pai, é o único soberano. Que está lá em Judas, não diz lá? Que ele é o único soberano?
Judas capítulo único, versículo 3. Que Deus é o único soberano. Ora, de repente ele é o único soberano, aí ele cria soberanias. Como é que ele é o único soberano e cria soberanias? Ele é o único soberano porque ele é o único absoluto de fato e de verdade. E ele cria soberanias que são governos compartilhados debaixo do seu governo. Ah, sim, você quer dizer se quando uma vez que Deus dá a soberania, se ele toma, né? Sim, no caso, Lúcifer recebeu uma soberania. E ele usurpou essa soberania. Aí Jesus Cristo veio resgatá-la. Não veio resgatá-la? Quando ele veio, e no momento de ele tomar essa soberania de volta, o que ele disse? Chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Então, a redenção de Cristo resgata de volta essa soberania. Então vejam, queridos, que aqueles 24 tronos em torno do trono de Deus, fala de quê? De um governo compartilhado. Mas como aconteceu isso, hein? Como aconteceu isso? De ter esses 24 tronos. Quando é que eles surgem ali? Então veja, quando Deus entrega o trono, ou melhor, a soberania desse sistema a Lúcifer, então estava estabelecido, estava entregue. Com a sua rebelião, entenda isso em nome de Jesus. Com a sua rebelião, eu pergunto, Deus toma imediatamente o trono de Lúcifer? Ele toma? Se fosse você, o que você faria? Você tomaria. E dava um tabefe na cara dele e lançava ele no fogo eterno. E está resolvido, e cala a boca. Sou Deus. Só que Deus tem um propósito. E Deus trabalha diferentemente do homem. Deus não toma imediatamente. Ele vai permanecer por muito tempo ainda. Só que, em contrapartida, Deus também não deixa plenamente nas mãos dele. Como aquele governo usurpado é um governo compartilhado, Deus vai criar esses 24 tronos por um período interino até que esse governo possa ser reestabelecido e chegue nas mãos de quem de fato deve ficar. De quem que tem que ficar esse governo? Nas mãos de Jesus Cristo. Olha, veja bem, Lúcifer não é o nome dele. Entenda isso. Lúcifer é um título, que quer dizer o quê? Estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã lá no livro do Apocalipse? Irmãos, não cai da cadeira não, você segura aí. Mas eu já tive o critério, eu poderia eventualmente mostrar para os irmãos aqui, de pegar a Vulgata é a Bíblia em latim, e procurar lá na Vulgata estrela da manhã. E você encontra Lúcifer, estrela da manhã. Quando você vai para Pedro, que fala até que a estrela da alva nasça em vosso coração, diz assim, até que Lúcifer nasça no vosso coração. Não vai cair da cadeira. Você tem que ter entendimento que Lúcifer não é o diabo. Na verdade, o único que não é a estrela da manhã é o diabo. O diabo não é a estrela da manhã. Ele era a estrela da manhã na sua posição. Uma vez caído, ele é diabo. Satanás. Ele não é Lúcifer mais. Ele não tem como ser Lúcifer hoje. Por isso que você vê um povo na macumba lá e cai o demônio lá. Quem é? É Lúcifer. Ah, para disso aí. Ou você, demônio, é um desinformado, ou então é uma pessoa desinformada. Ou é um demônio desinformado ou uma pessoa desinformada. É um dos dois. Ou então um demônio querendo tapear os desinformados. Alguma coisa está errada nesse negócio aí. De maneira que aquilo que Lúcifer, que o querubim, enquanto Lúcifer era no início, Cristo será de fato. Ah, então Cristo será? Então ele não era. E por que Lúcifer estava lá? Entenda a Bíblia sempre da seguinte perspectiva. Cuidado. A protologia, que é o estudo dos começos. Nenhum começo tem começo, ou melhor, nenhum começo tem em si mesmo a razão de ser. Nenhum. Primeiro homem criado por Deus, perfeito? Não perfeito? Doente? Pecado? Perfeito. Mas ele não existiu para ser ele. Ele apenas prefigurava o que havia de ser. Adão perfeito era prefiguração. Mas antes da queda, mas é lógico, porque depois da queda não pode prefigurar Cristo. Ele só pode prefigurar Cristo antes da queda, enquanto homem perfeito. Então, o alvo de Deus não está no homem, está naquele que está por vir. Romanos 5, 14. Não é isso que diz lá?
que o primeiro homem prefigurava o que havia de vir? Leia depois Hebreus capítulo 2. O mundo primeiro anunciava um mundo vindouro. Então, quando Deus criou o primeiro mundo, Deus não estava iludido com o primeiro mundo. O primeiro mundo é sombra e figura do mundo por vir. Então, a protologia, ela é sempre uma sombra da escatologia. O princípio aponta para o fim. Deus, ele principiou algo visando o fim, não o princípio. Por isso que erram aqueles que dizem assim, é bem que o homem poderia não ter caído, né? Mas, infelizmente, não, tinha que cair. Porque se ele não cai, você não vai cair da cadeira não, né? Calma. Se o homem não cai, o que é que acontece? Estava até hoje Adão bem bonitão, as Evas bonitona, os Adãozinhos tudo bonitão, numa terra toda bonitona, comendo maçã vermelha, pera verdinha, as uvas desse tamanho, toda coisa gostosa. E Jesus Cristo haveria de vir? Morreria na cruz do Calvário? Ele ascenderia aos mais altos céus? Receberia o nome que está acima de todo nome? Seria ele o novo homem? Seria o homem por excelência? Onde estaria a glória de Deus? Deus, quando criou, ele buscava a sua própria glória. Não a glória do homem, nem de qualquer outra coisa. Por isso que essa história está escrita de modo a nos levar todos ao fim, onde haverá um mundo por vir, com um novo homem e Deus glorificado nele. Por isso que Lúcifer, inclusive, prefigurava, na sua origem bela, a sua posição não era dele. Ele estava naquela posição, mas a posição, eu ia falar, posição luciferiana. Vocês não estão acostumados ainda com isso, né? Essa posição de luz, né? De estrela da alva, ela é de Cristo. Tomara que vocês entendam isso. Que vocês voltem aqui outra vez. Que ninguém me chame de herege. Você pode até me chamar de herege, mas você antes me procure e me ensine. Me ajude, pelo amor de Deus. Não me deixe enganar, porque eu não quero ficar no erro. Tá bom? Mas só uma coisa interessante. Apocalipse capítulo 3. Ou melhor, capítulo 2, versículo 27. 26 e 27 e 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Quem vai receber isso? O vencedor, né? 28. Assim como também eu, disse Jesus, recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda, darei ao vencedor ainda o quê? A estrela da manhã. Assim como o filho recebe a estrela da manhã do Pai, ele promete dar ao vencedor. Você está entendendo? A estrela da manhã, é isso. Por isso, na sua Bíblia, quando você abrir lá em Isaías capítulo 14, quando fala da queda desse querubim, fala, por que caíste do céu, ó estrela da manhã, ó estrela da alva. Então, Lúcifer, no princípio, ele unia céus e terra. Céus porque ele é querubim, ele não é da terra. Mas uma vez que ele é príncipe aqui da terra, ele liga céus e terra, como uma escada, como um elo, unindo nos ofícios de rei sobre a terra, trazendo o governo de Deus sobre aqueles que habitavam aqui, e de sacerdote, representando essa criação diante de Deus. Portanto, essa posição Lúcifer, estrela da manhã, tem um ofício duplo de rei e sacerdote. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 6. Versículos 12 e 13. Estou acabando, tá, queridos? Porque como hoje é o último dia antes de janeiro, eu quero apertar um pouquinho aqui. 6, 12 e 13. E diz-lhes, ou melhor, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Lógico, falando aqui de Josué, que estava restaurando o templo. Mas Josué aqui é um tipo. Veja, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono
e dominará e será sacerdote no seu trono. Será sacerdote no trono, não é rei no trono? Não, é sacerdote no trono. E reinará a perfeita união entre ambos os ofícios, rei e sacerdote. Portanto, o início lá de Lúcifer, rei e sacerdote, não era uma posição dele. É uma posição que é de Cristo, enquanto rei e sacerdote, com quem é o melhor. E ele então compartilha o reino e o sacerdócio também com a sua igreja. Então vocês percebem que o princípio anuncia e profetiza o futuro? Portanto, quando nós olhamos para aquele trono de Deus ali, em Apocalipse capítulo 4, e os 24 tronos, Deus ele estabelece aqueles tronos em razão da queda de Lúcifer. Porque aquele governo lá era um governo compartilhado. Enquanto não se resgatar, Deus então cria esse governo de anciãos. São príncipes que estiveram com ele desde o início, que presenciaram a queda. Por isso, anciãos, desde o começo, são os mais velhos, são os presbíteros da história, que então agora eles viram toda a situação, toda a história, e eles agora estão como governos aqui ajudando nessa administração até o dia em que eles deverão devolvê-lo ao verdadeiro dono. Por isso que no capítulo 4, rapidamente na sua Bíblia, estou encerrando, amados, vou encerrar agora. Capítulo 4, versículo 9. Eu sei que aqui nesse momento pode ter uma pequena diferença de versão. Se a sua Bíblia for versão corrigida, o verbo vai estar em outro tempo, tá? Mas o que vai decifrar se é o tempo passado, ou presente ou futuro, vai ser o texto lá de Apocalipse capítulo 11. Diz assim no capítulo 4, versículo 9. Quando, ó, não está apontando para frente? Quando esses seres viventes derem glória, pausa. Versículo 8 diz que eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles dizem isso quando que eles falam isso? Dia e noite. Então agora eles estão dizendo o que lá? Agora. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E amanhã falarão o quê? Santo, Santo. Mas vai chegar um momento escatológico em que eles mudarão esse mote. Esse mote é essa repetição. Eles vão mudar esse louvor. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, o que vai acontecer? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Eles tirarão a coroa e vão devolvê-las num dado momento, quando for dada a ordem de se mudar o cântico das criaturas. Eles vão devolver. E aí eles dirão: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Pastor, na minha Bíblia não diz quando, ou não diz futuro, diz quando eles dão glória, isso acontece. Como se de tempo em tempo, tem alguma Bíblia que diz assim? Nenhuma. Só a do Paulinho? Então, menos mal. Essa versão sua, que é corrigida. Então, quando eles davam, quer dizer que de tempo em tempo eles davam glória. E quando davam, acontecia de os anciãos fazerem esse movimento. Quando eles derem. Então, haverá um dia em que eles darão glória, honra e louvor. Eles mudarão o cântico. E ao mudarem o cântico, os 24 anciãos que estão nesse governo interino vão entender que chegou o momento de entregar esse governo. Por quê? Porque aquele que é agora vai tomar esse reino. E isso está de acordo com Apocalipse capítulo 11. Abra sua Bíblia, capítulo 11, versículo 17. Ou melhor, capítulo 11, versículo 15. Em diante diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, chega um momento
em que o reino do mundo, outrora usurpado, é devolvido plenamente. Porque se é dito que o reino do mundo se tornou, é porque, embora fosse, estava usurpado. Sim ou não? Então, ao soar da sétima trombeta, esse reino é devolvido plenamente. Então, quando é dito que o reino do mundo se tornou, versículo 16, o que acontece? Os 24 anciãos que se encontram o quê? Sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu grande poder. Ou seja, nesse momento, o Todo-Poderoso assume o poder, por isso que eles devolvem a coroa a ele. Vocês entendem isso? Então, esses 24 anciãos, dentro do que é possível entender no livro do Apocalipse, eles estão dentro desse governo provisório. Para entender o porquê que é provisório, tem que entender a rebelião, a usurpação. Deus não deixa esse reino entregue plenamente na mão de Lúcifer, ainda que ele não tire, porque ele há de resgatar mediante a morte do seu filho, mas ele vai criar esses tronos para então manter essa ordem até o dia em que esse reino será então entregue, e sendo entregue, o Senhor assume o seu poder e, portanto, os 24 anciãos não têm mais porquê permanecer nos seus tronos. Eles se levantam dos tronos e depositam aos pés de Cristo as suas coroas.